Hoje eu vou te mostrar como viver de renda com 1% ao mês, ou pelo menos uma coisa parecida com isso. Na grande maioria dos casos, quem vive com 1% ao mês geralmente é o vendedor do curso que te promete esse tipo de rentabilidade, esse tipo de vivência aí em relação à renda passiva. Mas eu vou mostrar aqui para você hoje como você de fato consegue fazer isso, se você realmente quer 1% ao mês, ou a forma mais equilibrada, vamos dizer assim, que é o que eu aconselho você a fazer de verdade, tá? Então comenta pra mim quantos por cento aí de retirada você pretende fazer ali mensalmente para viver na sua aposentadoria, para viver de renda, se é alguma coisa próxima de 1%, meio ou até menos talvez. Bom, então de forma bem direta aqui, só para você que não conhece o mapa do resultado, ele é uma forma de você simular aqui alguns cenários para a sua aposentadoria, tá? Pessoal, planilha e simulador, isso tem em qualquer lugar, isso aqui foi o que eu fiz com base nos modelos mais práticos, mas aqui é importante entender o conceito, não a planilha em si, tá bom? Então aqui como exemplo de hoje, começa aqui com 30 anos a sua fase aqui de acumulação, vai até os 50, depois você vai aqui dos 50 aos 60 na transição e depois você se aposenta lá aos 60 anos. Quais que são aqui os exemplos, né? O número de hoje, investe ali R$1.000 por mês, inflação de 5, rentabilidade de 12,5, né? Porque o pessoal vai querer tirar 1% ali ao mês, geralmente consideram 12, eu tenho até uma colherzinha de chá, tá? Aproveitem que hoje eu tô de bom humor e não é sempre assim. Então você investe R$1.000 por mês ao longo aqui de 60 anos, né? 20 na acumulação, 10 na transição. E lá no final, né, mesmo os valores de inflação e rentabilidade na transição. E lá no final você tem então a sua fase de usufruto nos 60 anos, 30 anos de investimento que você juntou ali, basicamente, essa parte é importante. Olha só, 5.100.000 reais, isso aqui em forma nominal, ou seja, o dinheiro ele foi acumulando, você juntou, ele rendeu, mas teve a inflação embutida. Se você daqui a 30 anos tiver 5,1 milhão, vai ser mais ou menos ali o equivalente a 1.100, 1.200 nos valores de hoje, tá bom? E você quer então 1% ao mês, que dá mais ou menos 11.900, 12 mil mais ou menos, é uma aproximação, tá? Beleza, se você então gasta esses 11.900 na sua aposentadoria, então tem que lembrar que esses 5.100.000 eles vão continuar rendendo na aposentadoria, né? Nesse exemplo de hoje, 12,5% ao ano, tá bom? E tem a inflaçãozinha junto. Então, se você tem 1.200.000, sempre rentabilidade real que importa, tá? E você tá tirando aqui 11.900, quase 12 mil, né? Que é praticamente 1% ao mês. O que acontece com o seu patrimônio aqui? Olha que legal, linhazinha azul, a linha do seu saldo real, né, do seu dinheiro em valores reais. Você se aposenta aqui aos 60 anos e aos 71 o seu dinheiro acaba, né? Por quê? Porque o seu dinheiro está rendendo 12,5% ao ano e você está tirando 1% ao mês. Ou seja, tudo que está rendendo, você está retirando ali, né? Claro, dadas as aproximações. Só que tem um fator aí que é a chamada inflação, que ela vai corroendo gradualmente o seu poder de compra. Então tem que tomar muito cuidado, porque se você desconta aqui uma inflação de 5%, que é o exemplo que eu usei aqui, você bota qualquer valor aí, se você tira isso desses 12,5%, não é um menos o outro, mas é parecido com isso, você tem então uma rentabilidade real de 7% ao ano. Essa é a rentabilidade que você pode de fato sacar, né? Porque é o que rendeu acima da inflação. E isso dá aproximadamente aqui no exemplo de hoje, 6.900, 7 mil reais ao mês, tá bom? Então você, ao invés de tirar 12 mil, vai poder tirar 7. Então já é uma diferença bem considerável. Por que, Anthony? Porque se você tira 1% ao mês e tem a rentabilidade de 12% ao ano, você está zerando ali a sua renda, né? E ainda está perdendo para a inflação. Por isso que o seu dinheiro acaba, tá bom? Por quê? Porque a gente considera esses valores aqui sendo esses chamados valores reais, né? 7 mil reais, na forma real mesmo, ou então 11 mil, 12 mil reais, só que nos valores nominais é muito maior, tá? Então, por exemplo, daqui a 30 anos, no seu primeiro saque, no primeiro mês que você vai viver de renda, ou receber dividendos, né? Não importa, você já vai sacar 51 mil, ou vai receber 51 mil de dividendos. Então, as pessoas que vivem aí, falando para você que 1% ao mês é para você viver de renda, ou tem até gente que fala que é 1,5, né? 1,3, é um absurdo, tá? Eles vivem com certeza não dessa renda desse 1% ao mês, eles vivem vendendo coisas falando isso. E aí alguns até falam, né? Não, você vai receber 1% ao mês de dividendos, mas vai ter que reinvestir metade. Tudo bem, então já não é viver com 1%, né? Você está vivendo com meio, né? Entende? As famosas meias verdades aí, né?
Bom, tá bom, Anthony. Então, se apenas com, né, se com 1,2 milhão de reais aqui, mais ou menos, eu vou tirar 7 mil de renda passiva por mês, isso é de forma sustentável, né? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 7 mil, ao invés de fazer o saque ali dos 11.200, né, 11.900, se eu não me engano, olha só, a linha, ela já não derrete mais, né? A linha do saldo real, ela fica travada. Ou seja, tudo que o seu dinheiro rende nominalmente, ou seja, considerando aqui a inflação, você desconsidera a inflação, porque ele precisa render para pelo menos igualar ela, e você tira tudo aquilo que rende acima da inflação. Daí essa linha fica praticamente flat, fica praticamente reta. Aqui ela está decaindo um pouquinho, mas é um modelo que, né, pô, vai até os 100 anos, você, né, não é um problema para você especificamente, tá? Então, quem quer realmente torrar todo o dinheiro, Antônio, eu não quero deixar nada para ninguém, nem para mim mesmo depois dos 70 anos. Aí você gasta 1% ao mês, conforme os gurus dizem por aí, tá bom que seu dinheiro acaba ali em 10, 11 anos mais ou menos. Quem quer, por exemplo, proteger totalmente o patrimônio, né? Quer uma renda vitalícia, segura, que nunca vai acabar, aí precisa fazer a continha da rentabilidade real. Nesse exemplo, né? Isso aqui a planilha faz, mas enfim, você pode aprender a fazer aqui no mapa do resultado. Então, usando essa inflação, essa rentabilidade aqui, que é meio forçada, mas tudo bem, aí você pode tirar 7 mil por mês aí, um pouquinho menos eu faria de forma mais conservadora, aí você tem o seu dinheiro protegido, tá? Tem ainda as pessoas que gostam de falar o seguinte, Antônio, eu não quero deixar nada para ninguém, mas também não quero que acabe aos 70 anos, né? Isso aí tem bastante gente nos comentários que fala isso. É uma forma de encarar a vida, né? Eu não vou fazer assim, jamais, eu acho que isso não é nada inteligente, mas é uma escolha de cada um. Comenta aí, né? O que você quer fazer na aposentadoria, se quer torrar tudo, não deixar nada para ninguém, ou se você quer deixar uma herança para seus filhos, ou para quem você desejar, né? Enfim. Mas aí você pode fazer aqui os cenários diferentes para seu dinheiro acabar mais ou menos numa idade que você queira, tá? É a forma que muitas pessoas gostam de fazer. Então, sei lá, vou chutar aqui 9 mil reais. Olha lá, 9 mil, seu dinheiro também vai acabar, né? Porque, cara, tudo que tá acima do que a rentabilidade real permite, tudo que tá acima quer dizer que vai consumir o seu patrimônio. E aí o seu dinheiro vai acabar um dia. Pode ser com 80 anos, 100 anos, pode ser com 500 anos de idade, mas um dia ele vai acabar. Aí você pode fazer as simulações, né? Nesse caso aqui, ó, tá acabando com 80. Tem gente que tá feliz, então é uma renda aí para pro seu padrão de vida. Não sei se é bom ou se é ruim, mas eu sei que se você tá gostando do vídeo, vai deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês então como de fato fazer para viver de renda com 1% ao mês, uma coisa que é impossível, tá? Inclusive, quem te diz que consegue viver com 1% ao mês, manda esse vídeo pro cara. Manda lá pro seu guru, pro seu assessor, manda lá pro outro analista de investimentos, investidor profissional que tem uma empresa de mercado, porque eu quero ver ele responder aqui embaixo que eu estou errado, tá? Adoro quando vocês tentam. Até agora, tô no aguardo, ninguém conseguiu me provar errado no momento em relação a esse assunto. Então eu trouxe de novo o cenário 1, mesmos valores, mesma coisa, tá? Vai chegar aqui nesses 6.900, 7 mil reais aproximadamente. Claro, a gente vai aproximar aqui alguns valores, porque o modelo tem várias questõezinhas aí no meio, e você tem então a sua rentabilidade aqui, né, protegida no longo prazo aí, né, isso aqui é o que praticamente todo mundo quer, né? E aí eu trouxe para você o cenário 2, né, o cenário dos caras que te falam que você vai viver com 1% ao mês aí de renda passiva, né? Que legal, que bacana. Então vamos lá, né, a mesma coisa, dos 30 aos 60 anos com os mesmos valores, e você vai chegar aqui nos seus 60 anos, né, com o mesmo valor, né? 1.195.000, cara, que você vai querer 12 mil de renda passiva, que é praticamente 1% ao mês, né? Esse aqui é o cenário, essa aqui é a promessa do vídeo, né? Tem que te mostrar como você vai fazer isso. Então, para você que tem 1,2 milhão na conta e quer tirar 12 mil por mês, tirar e gastar. Não adianta vir com esses papinhos de reinvestir os dividendos, reinvestir uma parte, porque daí você não está vivendo com 1% ao mês, você está vivendo com meio, que é a conta certa. Mas é muito bonito falar que é 1%. Então, se você quer 12 mil, que é basicamente 1% ao mês, como é que você faz? Você tem que fazer aqui, ó, é só ter uma rentabilidade de 17,6% ao ano. Aí, o que acontece? Você tem tanta rentabilidade anual que, após tirar a inflação, você vai ter aqui, ó, 12% ao ano de retirada, que é aproximadamente 1% ao mês. Então você vai ter que render 17,6% ao ano, vai descontar a inflação, vai ficar então com esses 12% aí de rentabilidade real, e aí sim você pode
fazer esses saques de 1% ao mês, aí você de fato está vivendo de renda. Você entende que não importa o quanto você tem de patrimônio, importa qual a sua rentabilidade nominal, 17,6%, e qual a inflação. Então, nesse cenário, eu considerei 17,6% e 5%. Mas a inflação pode ser menor, pode ser maior, a sua rentabilidade pode ser menor ou maior, mas o fato é que da sua rentabilidade real é o que você pode sacar aí mês a mês e assim por diante, tá? Se você gosta da ideia de aprender de fato a fazer essas contas, não ser mais enganado, não ser mais feito de trouxa, não precisar ficar trabalhando até depois dos seus 70, 80 anos porque achava que 1% ao mês rende de verdade, dá uma olhadinha lá no mapa do resultado, tem um link ali na descrição, no comentário fixado. A gente dá essas planilhas, esses modelos lá como um bônus, mas o que importa mesmo é você entender a lógica, tá bom? O motivo aí de você não poder sacar tanto ou sacar mais ou menos, enfim, de acordo com a sua realidade, para não ficar acreditando em números mentirosos. E o mapa do resultado, ele é super barato, é super acessível, beleza? A gente faz realmente só para filtrar quem quer realmente entender os investimentos. E para quem quer realmente atingir essa rentabilidade de 17,6% ao ano, descontar a inflação, sobrar ali mais ou menos 12%, né, que é a rentabilidade real anual, para você tirar 1% ao mês, aí sim, né, você pode viver com 11.200, né, 11.900, perdão, 12 mil reais praticamente, e ainda assim não correr o seu poder de compra. Você tem aqui, ó, eu fiz as contas para você, tá? Você precisa ter mais ou menos esse resultado aqui, ó. Lá com 60 anos, você tem que ter uma carteira, tem várias formas de você chegar em 17,6%. Isso aqui é só um exemplo arredondado, né? Mas você precisa ter de renda variável aos seus 60, 70, 80 anos, tipo uns 80%. Aí 20% de renda fixa, né? 80-20, porque você é arrojadíssimo, você é de uma agressividade nunca vista, com 60, 70 anos, 80% em renda variável. Tem uns caras nos comentários que acham isso normal, né? Que bom que eles estão no comentário só, e não aconselhando as pessoas. Então você precisa ter 19% de rentabilidade ao ano, só na ponta da renda variável, e na renda fixa uns 12%, que é a média da Selic, tá bom? Ou seja, o somatório aqui das rentabilidades, né, e o quanto cada uma está participando em relação à proporção da carteira, é mais ou menos isso, e você tem então 17,6% ao ano no usufruto, que é a parte da sua vida que você já está com 60, 70, 80 anos, que é a parte que você menos quer correr risco, menos quer se incomodar, e você faz isso ali por mais 20 anos, dos 60 aos 80, 90, não pode deixar a peteca cair nem um dia, tá bom? Aí você faz isso e você consegue viver aí com seus 1% ao mês de rentabilidade. Essa é a forma que matematicamente você consegue. Agora, na boa mesmo, não vai acontecer, tá? Você não vai conseguir, sinceramente, nem o Warren Buffett deve ter conseguido isso aí. O que você pode fazer é ser muito mais realista, entender que rentabilidades altas existem, mas elas são muito mais pontuais e não tão sustentáveis. E você pode aprender aqui de fato, né, a trabalhar com cenários convencionais, com cenários aqui, ó, que você faz a retirada real com valores aceitáveis, né, não com valores estratosféricos aqui, né, 17,6%. Isso aqui eu fiz para mostrar para vocês o absurdo que é, tá? Eu não acredito que é possível você chegar nessas rentabilidades aqui de forma sustentável, nem no usufruto, nem na acumulação, nem com 20 anos, nem com 30 anos. Não dá, é muito difícil por 20, 30 anos manter isso aqui, tá? Muito, muito difícil mesmo. Principalmente quando a gente fala de uma carteira completa, né? Não é só renda variável, né? Ah, Antônio, mas o Bitcoin rendeu isso aí ao ano. Cara, mas Bitcoin é um ativo, você tem que considerar uma carteira toda, né? Carteira completa, com renda fixa, renda variável, cripto, pode ser, tudo bem. Mas precisa também de, renda variável nacional, internacional. Então, somando tudo isso, você não consegue manter isso de forma sustentável. Então, se você cai na real e entende que o seu trabalho como investidor é amadurecer e buscar aqui, ó, cenários sustentáveis, né? Cenários realistas e não ilusões sedutoras, aí você pode realmente ter aqui os seus valores para o saque com as rentabilidades reais, né, esses saques nominais bem maiores, mas trabalhando aqui de forma sustentável para manter aqui o seu patrimônio, enfim, pelo menos controlado ao longo do tempo, tá bom? Porque senão você vai cair ali nas pegadinhas, vai gastar ali seus 11 mil, né? Que na prática você vai tentar gastar 11 mil, 12 mil que era, né? 12 mil, mas na prática você não está ganhando 17% ao ano, você está ganhando 12,5%, geralmente você está ganhando 12%, tá? Geralmente é 12% aqui, até menos na acumulação, no usufruto, perdão, geralmente é 11%, mas tudo bem, vamos considerar que é 12%, né? Porque você está rendendo ali 1% ao mês no nominal. E aí o que acontece com o seu patrimônio? Olha lá,
se aposentou aos 60, aos 70, 71, acaba o seu dinheiro. Fique esperto com isso. Se você quer ver em que fase da jornada de investidor, como a sua carteira está elaborada, se é iniciante, intermediário ou avançado, eu vou te recomendar esse vídeo aqui para você avaliar ali as suas estratégias. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.